Você já ouviu falar dos soldados japoneses que não se renderam junto com o resto do país em 1945 e passaram décadas escondidos na crença de que a Segunda Guerra Mundial continuava? A cidade em que morei no início da minha vida me proporcionou uma experiência semelhante. Quando crianças em nossa pequena cidade, todos crescemos com a mesma história. Era finais de outubro de 1962 e a crise dos mísseis de Cuba ameaçava envolver o nosso planeta num apocalipse de fogo. Na noite de 27 de outubro, os habitantes da cidade deitaram-se na cama para uma noite de sono inevitavelmente agitada, enquanto as conversas de rádio e televisão ao fundo forneciam comentários cada vez mais preocupados sobre a situação em questão. Em algum momento, os sinais ficaram distorcidos antes de eventualmente se transformarem em estáticos, e o ruído constante das atualizações ao vivo, de repente, fez muita falta. Antes do amanhecer, homens desconhecidos em uniformes militares foram de porta em porta e conduziram os habitantes da cidade para o grande abrigo construído sob seus pés, antecipando o cenário exato para o qual haviam sido alertados. Supostamente, algumas pessoas recusaram com a explicação de que não tinha havido qualquer comunicação oficial de um ataque ou de um estado de guerra e que obedeceriam se lhes fosse permitido descobrir por si próprios através dos seus aparelhos de rádio e televisão há muito extintos. Corria o boato infantil de que nenhuma dessas pessoas foi vista novamente. Nasci uma década depois daquela noite. Minha primeira lembrança é de brincar comigo mesmo contra uma parede de concreto em ruínas no abrigo. Era um lugar bem grande, maior do que seria de esperar para uma cidade do nosso tamanho, e a vida lá fazia o possível para imitar as vidas que todos nós havíamos roubados de nós mesmos. Esses esforços foram admiráveis, mas, em última análise, infrutíferos. Havia uma escolinha suja para crianças, uma cozinha comunitária com enormes estoques de comida enlatada horrível e salas grandes cheias de fileiras e mais fileiras de beliches de metal enferrujados. Mesmo assim, porém, a vida no abrigo era horrível. Eu não desejaria que ninguém ficasse preso no subsolo com centenas de pessoas durante décadas, e a existência monótona teve seus efeitos sobre os habitantes mais velhos da cidade, que já conheceram uma vida muito melhor do que aquela. Havia uma sala que ficou famosa pela grande quantidade de pessoas que ali se suicidaram. Eles tinham que ser criativos com recursos tão limitados e às vezes levava dias ou semanas para alguém morrer depois de cortar os pulsos com uma faca cega e enferrujada. Eu sabia disso porque meu pai morreu naquele quarto esquecido por Deus. Eles encontraram seu corpo sem vida pendurado no teto e eu, de 10 anos, fiquei em estado de agonia. Fiquei meses sem falar depois que aconteceu, e às vezes ainda desejo que tivesse sido eu em vez dele. Então, pelo menos, eu não ficaria sobrecarregado com o conhecimento que tenho hoje. Lembro-me de ter aprendido sobre as consequências da noite que deu início a tudo isso na escola. Disseram-nos que a maior parte da nossa nação e do mundo tinha sido devastada por nuvens de fumaça e colunas de fogo. Aquela vida no terreno acima de nós era praticamente impossível, que tínhamos que ficar lá para sempre para não enfrentarmos as mortes horríveis das quais fomos salvos. Havia muitas regras para garantir que continuássemos fiéis a essas ideias, mas estávamos demasiado aterrorizados para sermos céticos em relação a qualquer coisa que nos ensinassem, e por isso essas regras não foram testadas. Levei até os 19 anos para questionar os ensinamentos que deveríamos considerar verdades absolutas. Sabe, embora eu fosse principalmente um bom cidadão e cumprisse as regras do abrigo, eu tinha um pequeno hábito sorrateiro. Não sei porquê, talvez eu estivesse entediado ou apenas quisesse desobedecer às regras aparentemente arbitrárias pela primeira vez, mas tinha uma obsessão limítrofe em explorar os cantos e recantos do abrigo. Encontrar pedaços intocados e indícios de uma vida que supostamente não existia mais me dava uma emoção que eu não sabia que era possível naquele lugar. Essas migalhas geralmente eram enfadonhas em qualquer medida externa, mas um dia descobri algo que me deixou ao mesmo tempo pasmo e aterrorizado. Uma janela. A princípio eu não sabia o que era, porque quando me deparei com aquilo, tudo que pude ver foi um acúmulo de poeira e teias de aranha em forma de quadrado. Mas rapidamente comecei a trabalhar,
removendo as camadas que haviam se formado durante o que, provavelmente, para revelar algo fora do meu sonho mais louco. Uma paisagem incrivelmente verde estava diante dos meus olhos. O céu era de um azul profundo, com uma nuvem ocasional flutuando, e as casas abandonadas décadas antes estavam ali, em um estado de conservação que lhes dava um caráter único. Devo ter ficado ali por horas, absorvendo tudo, me perguntando por que o mundo que me ensinaram não era o que eu estava olhando, querendo saber por que mentiram para nós. Em algum momento, voltei para o meu beliche e me preparei para uma noite de sono agitado, dos meus poucos momentos de inconsciência sendo perfurados pela paisagem supostamente impossível que eu tinha visto. Levei semanas para reunir a coragem para voltar, porque estava com medo de que meus olhos tivessem de alguma forma me enganado, que eu estivesse enlouquecendo e que acabasse naquele quarto com o mesmo destino que meu pai enfrentou. Eu não podia contar a ninguém e não contei a ninguém. Eles pensariam que eu também estava enlouquecendo e isso é incompreensível. Eventualmente, porém, eu voltei, armado com um pedacinho da minha cama que consegui quebrar. Você sabe o que é ter um desejo ardente de entrar em um mundo que sempre lhe ensinaram que iria matá-lo assim que tivesse a chance? Porque eu, sim, a paleta de cores perfeita diante de mim era forte demais para resistir. Eu precisava ir lá, passar os dedos pela grama verde e respirar o ar que foi feito para mim. Então, eu fiz. A janela era grande o suficiente para que, depois que o vidro fosse quebrado em pedaços minúsculos, fosse fácil sair. Dei meu primeiro passo que não estava naquele abrigo e inspirei o máximo que pude enquanto meus pulmões se enchiam de um ar fresco e maravilhoso. Virei minha cabeça em direção à janela, apenas para descobrir que ela havia sumido. O concreto descoberto estava na minha frente e minha saída não era mais à minha volta. Apesar da minha confusão, imaginei que fosse alguma redundância de segurança há muito esquecida, mas rapidamente me esqueci disso ao me concentrar novamente na realidade da vida fora daquele lugar. Era real. Era tudo real. Eu não estava perdendo a cabeça. Tudo que eu tinha visto através da janela era exatamente o mesmo depois que me libertei de suas restrições, exceto uma coisa. Estava fora da vista da janela, então eu não o tinha visto antes de sair. Perfurou a paisagem impossivelmente imaculada ao meu redor. Uma van do exército. Todas as 4 portas estavam abertas e havia uma pessoa estranha no banco da frente. Sua cabeça tinha um buraco de bala e qualquer sangue do incidente havia secado há muito tempo. Ao me aproximar da van, notei um pedaço de papel embaixo do pé pendurado do soldado falecido. Para quem tiver a sorte de ler isso, lamento pelo que fizemos ao seu povo, às suas famílias. Durante a Guerra Fria, a unidade para a qual trabalhei recebeu a ordem de implementar um experimento psicológico. Foi longe demais. Devíamos mantê-los no abrigo por 1 ano, para testar a nossa preparação para o que parecia ser um futuro inevitável, para descobrir se um abrigo dessa escala e natureza poderia ser a nossa graça salvadora, a nossa esperança de reconstruir a civilização no caso de as bombas finalmente caírem. Foi, na melhor das hipóteses, antiético, mas racionalizei com o falso conforto de prestar um serviço à nossa nação. Disse a mim mesmo que talvez um dia a nossa pesquisa nos mantivesse vivos, mesmo que isso significasse um tormento mental para as pessoas da sua cidade. Bem, 1 ano chegou e foi embora há um bom tempo. Lentamente, o interesse governamental e militar nessa pequena experiência desapareceu. Na noite em que tudo isso começou, vocês foram levados a acreditar que as bombas se aproximavam rapidamente da nossa nação. As pessoas que se recusaram a acreditar na nossa palavra, legitimada apenas pelos uniformes do exército e pelas vozes de comando, foram as mais espertas. É por isso que doeu tanto quando nos ordenaram alinhá-los contra uma parede e matá-los. Eles mereciam algo melhor. A verdade é que as tensões da Guerra Fria começaram a diminuir após o ponto alto emocional da crise dos mísseis e, ao longo dos anos, a necessidade de abrigos diminuiu. Com isso, como mencionei antes,
também aumentou o interesse em nosso experimento. Nossos homens foram filtrados ao longo de meses e anos, até que eu fosse o único que sobrou. Talvez a culpa que senti, a culpa que me atormentava a cada momento de vigília, tenha me mantido aqui. Eu não tinha nenhum propósito, nenhum recurso e nenhuma maneira de chegar até as pessoas que havíamos condenado a uma vida miserável anos antes. Ainda assim, porém, os restos vazios da cidade dessa vez me mantiveram sob forte controle e nunca mais consegui sair. Eu nunca vou conseguir. É aqui que mereço morrer, onde mereço pagar pelos pecados que cometi contra as pessoas que aqui estiveram. Espero e rezo para que esta carta algum dia encontre um cidadão desta cidade condenada e espero que minha confissão possa lhe trazer um pouco de paz. Não espero que você me perdoe, nem mereço isso, mas saiba que cada momento que permanecer vivo será gasto em um arrependimento incrivelmente profundo. Eu tenho um último desejo. Por favor, enterre meu corpo e esta carta o mais fundo que puder no solo desta cidade. Eu mereço ser condenado para sempre a uma existência subterrânea onde tudo isso começou. Uma existência da qual você foi injustamente forçado a participar. Espero que a minha dor seja muito pior do que a que causamos a você. Adeus. Eu devo ter chorado horas a fio depois de ler a carta, e os dias e semanas seguintes foram uma névoa. Muito do que me lembro consiste em tentar voltar para o abrigo, numa tentativa desesperada de dar aos meus concidadãos a liberdade da vida que deveríamos ter. A cada curva e entrada, me deparava com metros de concreto e nunca consegui voltar para o abrigo. Quanto a mim, deixei a cidade há muito tempo. Eu me perdi quando estava saindo e nunca me disseram o nome original da cidade no abrigo. Então, infelizmente, as lembranças são todas as provas da minha experiência que tenho. Demorei muito para me acostumar com o mundo exterior, mas nos anos desde a minha fuga, aprendi a aceitar a minha nova vida. Mesmo assim, nunca esquecerei o que deixei para trás. Mesmo que tenha sido há décadas, toda a minha vida foi naquele abrigo. Todo mundo que eu conhecia e tudo que eu amava. Acordo todas as manhãs atormentado por pesadelos de ainda estar preso naquela prisão subterrânea profunda e escura. E ainda assim, muitas vezes, me pego desejando o conforto daqueles que perdi na minha fuga. Espero que eles tenham encontrado a paz com meu súbito desaparecimento, mas algo em mim sabe que não. Minha dor e terror aqui são quase tão grandes quanto lá dentro. Talvez a ignorância seja na verdade uma bênção, como dizem. Talvez um dia os habitantes da cidade que conheci sejam recebidos com a mesma vista de céus azuis e prados verdes que eu. Enquanto isso, espero desesperadamente que eles encontrem uma existência melhor no abrigo do que aquela que conheci.